Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o tema Reinando em Vida. A palavra diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Deus bendito, Deus poderoso, Deus sobre todos, Senhor de toda a terra, Senhor de todo o universo, eu graças te dou, porque o teu Espírito nos traz nesta noite uma palavra profética, para que nós possamos, Senhor, desfrutar de todos os nossos direitos, de todos os benefícios que a tua morte na cruz nos outorgou, nos proporcionou, para que nós vivamos neste novo ano que se aproxima, e em todos os outros em que nós estivermos aqui neste mundo, com nosso espírito revestido de carne, uma vida sobremodo excelente, que nós vivamos como a tua palavra diz que nós temos que viver, reinando em Cristo, por meio de Jesus Cristo, o nosso único e soberano Deus. Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito nesta noite nos proporcione os olhos do coração ainda mais iluminados, Senhor, que esta palavra venha ativar na tua igreja, no teu povo, a mente de Cristo, e que tudo isto seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, e que todo o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então a palavra de Deus diz que se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Quem é este um só? A saber, Jesus Cristo. Então, meus irmãos amados, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor quer te dizer nesta noite, quer que tu saibas, quer que tu compreendas, quer que os teus pensamentos fiquem alinhados com a verdade da Bíblia, de que todo cristão, todo filho de Deus foi ungido por Ele, não para viver uma vida de tradições ou de cerimônias, mas Deus nos ungiu para que nós pudéssemos viver mediante o poder da sua palavra, que é viva e eficaz e que jamais volta vazia. Deus não nos chamou, e Ele jamais chamaria um filho seu para viver uma vida de mediocridade. É importante que tu compreendas isso. Deus jamais chamaria um eleito seu para viver em rituais fracos e pobres, em cerimônias que não tem qualquer expressão para a tua vida espiritual. Deus nos chamou para que nós vivamos em excelência de vida. Tu crês nisto? Tu recebe esta palavra? Deus nos chamou para que nós vivamos como cabeça nesta terra, para que nós reinemos como filhos benditos e amados que somos. É isto que a Bíblia diz que nós somos, filhos benditos e amados. Então, meus irmãos, Deus não quer, grava bem isso na tua mente, Deus não quer os seus filhos vivendo debaixo de derrotas, de crises financeiras, de fobias, debaixo de depressões, de uma vida de angústia. Deus não quer os seus filhos vivendo uma vida de misérias. Deus não quer que estas coisas façam parte da vida daqueles que Ele predestinou a este mundo. Pastor, então na realidade, você pode perguntar, o que Deus quer da minha vida? Irmão,
Deus quer que tu reines como um filho do reino. Eu quero que tu diga com os teus lábios: Deus quer que eu reine como um filho do reino. Então, meus irmãos, nós teremos a partir de hoje, a partir desta noite, uma jornada de crescimento espiritual. A Bíblia diz: de glória em glória. Nós vamos, a partir de hoje, estudar algumas verdades bíblicas que serão fundamentais para que tu possas viver como filho do reino neste mundo. Mas viver como filho do reino não apenas por alguns dias, não apenas por alguns momentos, mas em todos os dias da tua existência neste corpo de carne. É isto que Deus quer, é isto que a Bíblia quer. Então veja que o Senhor nosso Deus disse em Mateus capítulo 11, abra por favor, acompanhe junto com o pastor, Mateus capítulo 11, versículo 12, ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O sistema doutrinal enfermo que está estabelecido neste mundo tem ensinado ao povo de Deus que este esforço que a Bíblia se refere aqui é o esforço físico, é o esforço das obras, é o esforço dos sacrifícios. Todavia, irmão, nós temos que discernir o que significa na verdade esta palavra esforço, porque este esforço que o Senhor Jesus se referiu aqui não significa sacrifícios. No texto grego original, esta palavra esforço significa zelo, zelo intenso. No texto grego original está assim: desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado por zelo. Não é por esforço, é um zelo intenso. Então, o que Deus está querendo dizer com esta palavra aqui? Deus está querendo dizer que Ele está muito mais interessado no meu caráter, no teu caráter, do que nas coisas que são provisão dEle. Deus está muito mais preocupado com o teu íntimo, com o teu interior. Então, se Ele está dizendo que o reino é tomado por zelo, quer dizer então que o que é mais importante para Deus é o nosso caráter, é aquilo que nós somos verdadeiramente, e não aquilo que por vezes as pessoas aparentam ser. Olha, há um problema na obra de Deus muito grande. Muitas das vezes as pessoas, elas aparentam ser alguma coisa, mas na verdade elas não são aquilo que estão aparentando. Deus não quer que nós vivamos uma vida de aparências. Ele está preocupado com aquilo que eu sou, com aquilo que você é verdadeiramente no teu caráter. Então, meus irmãos amados, o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou esta verdade aqui. Veja que Ele que veio para ser rei, quando Ele foi encontrado lá em Belém, onde é que Ele estava? Numa manjedoura. Ele cresceu, Ele aprendeu, Ele sofreu, e finalmente Ele pôde sentar-se à destra de Deus, sobre todo o poder, sobre toda a autoridade do Pai. Mas este percurso, desde a manjedoura até o trono, olha, foi um percurso árduo, muito árduo. Veja só o que diz Hebreus, capítulo 5, Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quer dizer que quando Jesus cumpria o ministério de filho, as coisas que ele aprendeu para a obediência, muitas das vezes lhe trouxeram sofrimento. Então, Jesus Cristo veio para reinar, Ele veio para trazer paz, Ele veio para trazer ordem, Ele veio para trazer a salvação, mas antes, Ele passou por tudo isto aqui, por muito sofrimento. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu gostaria que você visse no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga com o pastor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha, quer dizer que nasceu um menino, mas aquele menino na realidade quem era? O Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não era a segunda pessoa de católicos e alguns crentes. No versículo 7 ele diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então, a palavra diz o quê? O que a palavra está dizendo aqui? Que para que o governo, para que o reinado de Deus se estabelecesse aqui nesta terra, era preciso o quê? Que Deus se fizesse homem. Deus se encarnou no ventre da virgem. Era preciso que ele se fizesse carne. E no percurso desta sua missão aqui na terra, ele teve que suportar perseguições, angústias, chicotadas, calúnias, foi cuspido no rosto, levou bofetadas, até que finalmente ele pôde se sentar no trono de glória. Então qual foi a finalidade da vinda de Jesus a este mundo? É uma pergunta importante que eu quero que tu medites nesta hora. Vamos ver isto em 1 de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a palavra diz o quê? Que haverá um dia em que ele será revelado como um Rei de reis e Senhor de senhores. Então esta vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus, o que ela nos proporcionou? Ela nos constituiu também reis e sacerdotes. E aqui está um mistério que o Espírito de Deus quer revelar à igreja nessa noite a respeito disto aqui. Nós não podemos nos dias de hoje, meus irmãos, continuarmos vendo Jesus numa manjedoura ou vendo Jesus numa cruz. Não, ele não está nesses lugares. Ele não está em nenhum desses lugares. Jesus veio para ser rei, ele veio para reinar, ele veio para estabelecer um governo, ele veio para estabelecer um reino messiânico, um reino divino, um reino de justiça, um reino que trouxesse verdadeiramente paz aos homens, que trouxesse harmonia entre todos aqueles que o Senhor predestinou a este mundo. Então, o que ele está querendo nos transmitir nesta noite? O que Deus quer nos transmitir com esta mensagem? O que ele quer, através do Espírito Santo, que nós compreendamos para que tenhamos verdadeiramente uma vida de reis e de sacerdote neste mundo? É que nós, que somos filhos dele, também fomos chamados para reinar. Tu foste chamado para reinar nesta terra, irmão. O teu chamado é para reinar em vida. Diga: o meu chamado é para viver neste mundo como rei e como sacerdote. Então veja que o que um rei tem que ter? Um rei tem que ter autoridade. Jesus teve toda a autoridade. E agora, o que ele fez com esta autoridade? Ele nos deu esta autoridade. Vamos ver isto, por favor, no livro de Lucas. Venha junto com o pastor, capítulo 10. Lucas 10, versículo 19. Diz assim a palavra: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Diga: eu recebi autoridade de Jesus Cristo. É por isso, irmão, que ele chama o seu povo de senhores e de reis. Isto aqui, para o povo de Deus, na sua grande maioria, soa sempre como uma coisa muito estranha. Quando eles ouvem estas verdades da Bíblia, olha, eles acham tudo muito esquisito, muito estranho. Porque, irmão, a ideia que se criou no mundo espiritual, no mundo evangélico, é de que uma pessoa, para ser de Deus,
ela tem que viver uma vida miserável, ela tem que ser um mendigo, ela tem que ser um sofredor, mas a Bíblia nos chama de quê? De reis. A Bíblia nos chama de senhores, não com letra maiúscula, é claro, porque este privilégio só a divindade possui, só Deus tem, mas ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Então diga com os teus lábios: nada, absolutamente nada, me causará dano, porque eu recebi a autoridade de Deus. Então tu tens autoridade sobre todo o poder do inimigo. Tu tens autoridade, irmão, sobre concupiscência, sobre corrupções, sobre mentiras, sobre desejos enganosos, sobre toda espécie de inimigo que surja no teu caminho. Por isso que tu foste chamado para reinar em vida, e ninguém pode reinar em vida se não tiver esta autoridade de Deus. Vamos voltar para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 7. Retornemos para lá, por favor. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então veja que por causa do pecado de um, Adão, a morte se estabeleceu em toda a humanidade. Mas ele diz o quê? Que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida. Olha, fala forte, abençoados. Reinarão em vida. Olha, quem está aqui e crê que já recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, diga amém. Amém. Irmão abençoado, irmã pedra viva do Senhor, tu és uma pessoa justa diante de Deus. Tu recebestes o dom da justiça. Nenhuma acusação mais pode ser feita contra ti, porque tu estás justificado diante do Senhor. Diga com fé: eu sou justo, porque eu fui justificado por Deus. Olha, você lembra o que é que o apóstolo Paulo falou aos Romanos? Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está em Cristo Jesus, diga amém. Então não há mais condenação para a tua vida. Não deixes, não permita, irmão, que nenhuma acusação entre na tua mente. Pastor Carlos Magno, mas como é que fica o meu passado, pastor? Eu fui um macumbeiro, eu fui um feiticeiro, eu fui um idólatra, eu fui um alcoólatra, eu fui um viciado em drogas, pastor, eu fui um assassino, eu cometi um crime, pastor, eu fui um mau marido, eu fui uma má esposa. Irmãos, tu agora és uma nova criatura. Tu recebestes a graça e o dom da justiça na tua vida. E vou te dizer mais: o teu passado Deus lançou no mar do esquecimento, e ele diz: das tuas transgressões não me lembrarei mais. Então nós fomos chamados para vivermos uma vida abundante, irmão. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida mesquinha, subjugado a ritos e cerimônias fúteis, como é o sistema religioso que aí está implantado. A minha Bíblia diz, e a tua também diz, que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão após a morte. Ah, não é após a morte? Reinarão em vida. Irmão, creia nesta verdade, irmão. A morte não tem mais domínio sobre a tua vida. Doença não pode prevalecer sobre ti. Não há demônio, não há inferno, não há inveja, não há olho grande, não há maldição que possa te atingir mais. Não pode mais, está escrito na Bíblia. Agora, qual é o fundamento que Deus quer lançar à igreja nesta noite? Veja, irmão, a Bíblia diz que nós temos a fé de Cristo. Ela diz que nós nos unimos a Ele e que nós somos um espírito com o Senhor. Diz ou não diz? Diz. Ela diz que os dons e as chamadas são o quê? Irrevogáveis. Então, pastor, o que Deus quer que nós façamos? Deus quer que tu faças
aquilo que Adão não fez. Pastor, aquilo que Adão não fez? Exatamente. Adão desobedeceu a Deus, ele perdeu toda a autoridade que ele tinha sobre a criação, ele deixou de seguir a palavra de Deus e seguiu uma palavra estranha que veio através da serpente, que era a tipificação do diabo. Então, Adão se sujeitou à mentira e as consequências foram tremendamente desastrosas, foram muito graves. Adão perdeu a sua posição de domínio, a sua posição de rei, ele não mais pôde reinar sobre a criação de Deus. Então, meus irmãos amados em Cristo, quando um filho de Deus confia na palavra de Deus, esta autoridade que foi perdida por Adão lhe é restaurada outra vez. O maior milagre que Deus poderia fazer a um salvo, irmão, é restaurar a autoridade que um dia o Senhor diz que o homem teria que ter nesta terra. Este é o maior milagre que Deus realiza na vida de um eleito de Deus. Vamos ver isto com base bíblica em Hebreus. Vamos todos juntos para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 6 a 8. Esta palavra é muito importante para que tu possas iniciar um novo ano consciente da tua posição, consciente de um poder e de uma autoridade que Deus te outorgou e que tu tens que manifestar isto na tua vida diária. Então diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isto quer dizer que Deus voltou a dar domínio ao homem sobre todas as coisas através do sacrifício de Jesus na cruz. Olha, por que isso, pastor? Porque no capítulo 1, versículo 13, veja o que diz agora na palavra do Senhor, no mesmo livro de Hebreus: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quer dizer então que Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Ora, os pés de Jesus fazem parte de quê? Do corpo de Jesus. E o que é o corpo de Jesus? Quem é o corpo de Jesus? A igreja, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então, todos os inimigos foram sujeitados, todos estão debaixo dos seus pés, e é por isto que a igreja tem autoridade para reinar sobre esta terra. Tu és a igreja, eu sou a igreja. Igreja não são 4 paredes, um teto e um piso. Igreja somos nós, igreja é você, igreja sou eu. Olha, irmão, essa nossa autoridade, esse nosso domínio, ele é tão grande, mas tão grande, que em 1 de Coríntios, acompanhe por favor na tua Bíblia, eu vou te mostrar coisa muito preciosa agora. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra da verdade: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha, irmão, tu tens que ver que tu has de julgar o mundo. Tu és santo, diga: eu sou santo. Não, mas fala forte, com convicção: eu sou santo. Então, esta autoridade que Deus nos restituiu, esta autoridade que Adão teve, mas que perdeu por causa da desobediência, a Bíblia diz que Deus nos restituiu e nos deu domínio para sujeitarmos todas as coisas debaixo dos nossos pés. Irmãos, isso é autoridade para julgar anjos.
Os anjos de Deus serão julgados pelos seus santos, serão julgados por ti, serão julgados por mim. Então o cristão verdadeiro, ele tem que viver nesta autoridade de Jesus Cristo, e ele tem que reinar com Cristo todos os dias da sua existência. Olha, isso aqui não é uma utopia, irmão. Isso aqui não é um sonho. Isso aqui é uma verdade que Deus está revelando à igreja nesta noite. Porque a imagem que se tem passado para a igreja é o quê? É de que o crente tem que ser um sofredor, que ele tem que ser um derrotado, que ele tem que ser um miserável, que é normal um crente passar por necessidades financeiras, que é normal um crente viver cheio de doenças. E eles dizem, não, doença não é para dar em árvore. A imagem que se passa para a igreja é que o crente tem que viver uma vida miserável, uma vida de fracasso, uma vida de derrotas. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós fomos chamados para reinar em vida. Veja, é reinar em vida, irmão. Não é reinar depois que fecha o caixão. E aí você vem lá com um buquê de flores, põe em cima, agora o pastor Carlos vai reinar em vida. Não, não recebo isso, meu amado. Não é reinar depois da morte, é reinar aqui e agora. É hoje. Hoje, tu tens que viver isto que a Bíblia diz. Tu tens que reinar em qualquer situação da tua existência. Então veja que no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, diz assim a palavra: ao vencedor, olha, Deus sempre chama o seu povo de vencedor. Paulo entendeu tão bem isso que Paulo disse, não, nós somos mais do que vencedores. Então, ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Irmão, creia por favor que Deus quer que cada filho dele seja um vencedor, seja um vitorioso. Esta é a vontade, este é o desejo de Deus. Você não vê na Bíblia em nenhum momento Deus dizer ao derrotado, ao fracassado. Deus não chama os seus filhos assim. Ele diz ao vencedor. Deus nos predestinou, irmão, para que nós sejamos bem-sucedidos nesta terra. Por isso que Paulo compreendeu tão bem esta verdade, que ele diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Diga para o teu irmão do lado, irmão, tu és mais do que vencedor. Fala para ele, tu és mais do que vencedor. Pastor Carlos Magno, então por que muitas das vezes o crente falha nesse aspecto? Olha, irmão, o crente falha porque ele escolheu falhar. Porque ele decidiu dar ouvidos a um evangelho pervertido que nega esta verdade sagrada. Por isso que ele falha. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que fracassados. Ah, não é isso que está na Bíblia? Em todas as coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aquele que nos amou está onde agora? À direita do Pai, um velhinho, cabelinho branco, barbinha no trono? Não, ele está dentro de ti. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Então, ele não diz aqui que você é um fracassado, que você é um derrotado, que o diabo vai te pegar. A palavra diz o quê? Somos mais do que vencedores. Então, meus irmãos amados, antes de nós sairmos daqui para vivermos este ano novo com esta autoridade, com este poder magnífico que Deus nos outorga, nós precisamos aprender alguns princípios da palavra de Deus sobre como dominar e sobre como reinar. Então você tem que saber que há um processo, irmão, aquele mesmo processo que Jesus passou. Ele veio para reinar, ele veio para dominar, mas antes de reinar, ele passou por um processo, não é verdade? Até chegar a sentar-se à destra da majestade. Então você tem que entender que nós temos duas áreas na nossa vida espiritual. Duas áreas na nossa vida. A área espiritual
e o natural. Diga espiritual e natural. Então é preciso que a igreja entenda, que a igreja compreenda que Deus quer que nós venhamos a dar passos num desenvolvimento espiritual. Pedro disse o quê? Antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele fala de crescimento. Então eu quero que você entenda que este crescimento são exatamente estes passos que fazem com que o homem viva uma vida vitoriosa, faz com que o homem seja de fato, de verdade, um vencedor, para que aquilo que tu já és na vida espiritual, tu possas manifestar na tua vida natural, na tua vida de carne. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer. No espiritual, Deus já te outorgou todo o poder e toda a autoridade. Tu és um salvo para sempre, o maligno não te pode mais tocar, tu estás aperfeiçoado, tu estás justificado, glorificado. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram o quê? Doadas. Mas Deus quer que esta plenitude de poder, que já está no espiritual, se manifeste no natural, no dia a dia da nossa vida. Eu disse no início desta mensagem que Deus está muito mais interessado em produzir em nós um caráter do que no conforto das coisas materiais deste mundo. Então, quando nós passarmos por esses estágios de crescimento, de desenvolvimento da vida espiritual, e nós vamos aprender isso ao longo desses estudos, você, o pastor da igreja, vai aprender também, todos juntos, nós vamos aprender nessas lições a ativar esta autoridade que já faz parte da minha vida espiritual, da tua vida espiritual, para que nós possamos vê-la manifestada na nossa vida natural. Nós vamos aprender isto aqui. Porque é muito triste, meu irmão, quando você ouve uma pessoa dizer: eu sou mais do que vencedor. E no fim, está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando paz, o casamento não vai bem, está em crise, está esboroado. Por que isso aqui acontece muitas das vezes? Porque há pessoas que têm muita autoridade, mas não conseguem viver esta autoridade na vida natural. Vive na espiritual, mas não consegue manifestar na vida natural. Então, no momento que você souber viver na plenitude desta autoridade, o que vai acontecer? Irmão, você verá as doenças serem derrotadas. No momento que você viver a plenitude dessas autoridades, você vai ver que todas as armas forjadas contra ti cairão por terra. Tu vais ver as portas fechadas se abrirem. Você vai ver o sobrenatural de Deus intervir na tua vida. É preciso que nós vivamos, irmão, todos os dias da nossa existência, vendo o sobrenatural de Deus intervindo. Olha, eu creio, irmão, no sobrenatural de Deus. Olha, uma das maiores verdades que você tem que aprender é exatamente o tema desta mensagem de hoje: reinando em vida com Cristo Jesus. Olha, o cristão tem que refletir sobre isto aqui. Pastor Carlos Magno, o irmão está falando coisas tão profundas da Bíblia, e eu estou muito interessado sobre isto aí que o irmão está falando. Agora, pastor, onde e como é que eu começo a reinar em vida? É a pergunta que você pode estar me fazendo agora. Eu te digo, irmão, que onde tudo começa na igreja, tudo começa aqui, na casa de Deus. Mas agora eu quero te ensinar como começar a reinar em vida, que é o principal, que é o mais importante. Talvez você tenha chegado ao dia de hoje, final de mais um ano, talvez com muitas derrotas na tua vida, com muito fracasso, quem sabe com teu casamento em crise, esboroado, talvez à beira de uma separação, de um divórcio, talvez os teus negócios emperrados. Mas hoje é o dia que Deus preparou para que tu comeces a viver um novo horizonte de vida, para que tu comeces a ver que há uma luz que brilha, para que tu possas
desfrutar de uma vida nova em Cristo Jesus. O Espírito Santo, através desta palavra, vai começar a mudar o rumo da vida de muitas pessoas que ele trouxe aqui hoje. Então, como é que começa, pastor? Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 29. Diz assim a palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que é que Jesus está dizendo: aprendei de mim. Está mandando você aprender dele, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só, meus amados, se você aprender de Jesus, se você aprender que ele é manso, que ele é humilde de coração, o que vai acontecer na tua vida? Achareis descanso para vossas almas. Pastor, mas como é que eu aprendo de Jesus? Você aprende de Jesus através da Bíblia e através de exemplos que nós vamos expor ao longo desses estudos. É este aprendizado, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, que vai tornar possível que tu possas reinar também no teu natural. Porque no espiritual você já reina. No espiritual nós já reinamos. Então tu vais aprender a viver com o caráter de Deus. Tu vais aprender a viver com o caráter de Deus, coisa que poucos cristãos têm aprendido. E há muitos pontos que nós vamos desenvolver ao longo desses próximos cultos, que é de suma importância se tu queres verdadeiramente reinar em vida. Por exemplo, a nossa integridade diante de Deus é um dos tópicos que nós vamos abordar. A nossa honra a Deus, a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor, a nossa perseverança, a nossa honestidade. Olha, todos estes pontos que eu estou te apresentando e que nós vamos dissecar um a um ao longo dos próximos cultos, se você não alinhá-los com a tua autoridade espiritual, você nunca vai poder reinar no natural. Você nunca vai poder reinar em vida. É isso que eu quero que tu compreendas isto. Veja o que disse Tiago sobre isto. A epístola de Tiago, você sabe que Tiago era o irmão do Senhor. E no capítulo 1 da sua epístola, versículo 23 a 25, Tiago escreveu assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será o quê? Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quem ouve e não negligencia, será o quê? Bem-aventurado no que realizar. O que é um bem-aventurado, irmão? É um bem-sucedido? É um vitorioso? Então, se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser vitorioso naquilo que eu realizo, eu tenho que fazer o quê? Ser um operoso praticante, ser perseverante da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, olha, não há nada de mais trágico para a vida de uma pessoa, para a vida de um filho, de um eleito, de um predestinado, do que ele ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Não há nada mais trágico. Porque quem vive desta forma nunca será bem-aventurado. Ele mete-se em cada situação tremenda, mete-se em negócio, vem falência, faz sociedade, perde dinheiro. O casamento está sempre em crises constantes e por vezes chega até a um divórcio, uma separação. Nunca consegue se realizar na sua vida profissional. E tudo isto por quê? Porque ouve e não pratica. Ouve e não pratica. Então, meus irmãos amados, existem 4 princípios que mostram o progresso espiritual: o zelo, a fidelidade, a honra, a integridade, a lealdade de uma pessoa que ouve e pratica e que é bem-aventurada, diz a Bíblia. Porque
Não é exatamente isto aqui que todos nós procuramos alcançar na nossa vida? É ou não é? Todos nós não buscamos ser bem-sucedido, ser vitorioso, ver os nossos projetos concretizados, nossos sonhos realizados. Não é exatamente isto aqui que todos nós buscamos? É ou não é? É. Mas você sabe que a grande maioria do povo de Deus não tem sucesso em nada que realize, irmão. Pelo contrário, a maioria do povo de Deus sempre está dizendo: não, eu me dei mal porque o diabo me passou a perna. Não, eu fracassei porque Deus não quis que eu me tornasse um vencedor. E aí cria-se uma imagem de um diabo, de um demônio poderoso, cheio de autoridade, e de um Deus que não quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Olha, você imagina, dá para você imaginar na sua mente o que seja uma pessoa vitoriosa, que tudo que ela realize seja bem-sucedida? Se você quer ser uma pessoa assim, tu tens que ouvir e tu tens que praticar operosamente a palavra de Deus. Nós vamos começar nesta noite a desenvolver estes princípios que eu considero fundamentais para que você possa iniciar o novo ano reinando em vida, se você ainda não está. Lucas capítulo 16, Lucas 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Diz assim a palavra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então qual é o primeiro princípio que Deus quer desenvolver no nosso caráter? Deus quer desenvolver no teu caráter, irmão, o princípio da lealdade, o princípio da fidelidade. E eu te digo uma coisa nesta noite, irmão: quem não obedecer estes princípios que eu vou te mostrar ao longo desses estudos, nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode levar a vida, pode ir empurrando com a barriga, um dia cai, no outro levanta, no outro diz que foi o diabo, que foi o inferno, faz uma corrente disso, faz uma corrente daquilo, mas você nunca vai conseguir se realizar plenamente na tua vida. Nunca. Então veja, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Houve um pensador grego que, em certa ocasião, ele disse: se você quer conhecer o todo de uma pessoa, olhe para as coisas pequenas daquela pessoa. Você conhece o todo de uma pessoa nas coisas pequenas. Então, se você é uma pessoa capaz de mentir, um pouquinho que seja, você será capaz de mentir muito. Se você é uma pessoa capaz de roubar um pouquinho, você também será capaz de roubar muito. Se você é capaz de fazer uma fofoquinha pequenininha, você vai ser capaz também de fazer uma fofoca grande. É isto que a minha Bíblia está dizendo. Então, se você consegue ser fiel no pouco, você consegue ser fiel no muito. E aqui está o X da questão. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, eu só vou poder ser colocado sobre o muito se eu for o quê? Fiel no pouco. Há uma condição. Eu nunca serei colocado sobre o muito se eu não for fiel no pouco primeiro. Você sabe que eu tenho visto isto acontecer aqui no nosso ministério, irmão? Olha, o ministro que é fiel, ele é fiel como diácono, ele é fiel como presbítero, ele é fiel como pastor. Mas eu já vi aqui mesmo nesta igreja o contrário disso aqui. A pessoa era injusta como ministra, ela foi honrada, foi colocada no ministério diaconal, continuou injusta. Se colocar como pastor, vai continuar injusta. E você sabe que muitos saíram do nosso meio, e eu dou graças a Deus de terem saído, porque são pessoas injustas, irmão, que nunca conseguiram ser fiéis no pouco. Nunca. Pastor, o irmão poderia me dar um exemplo desta fidelidade em pequenas coisas, em coisas pequenas? Posso? Eu quero te dizer, meu amado irmão, quando eu falo de fidelidade, quando eu falo de lealdade, eu quero te dizer num alto e bom som, num português claro: compromisso
é compromisso. Na hora que você assume, na hora que você dá a tua palavra, tu tens que honrar a tua palavra, custe o que custar, doa o que doer, haja o que houver. E isto começa, por exemplo, no horário de você chegar na igreja. Se a hora do culto, quarta-feira à noite, é 7h15 da noite, olha, não chegue aqui 7h40 da noite. Se domingo de manhã a hora é 8h45 da manhã, não chegue 9 horas, não chegue 9h10, não chegue 9h15. Tu tens um compromisso com Deus. Nós não viemos aqui, nós não nos reunimos aqui na igreja para honrar, para glorificar homens. O nosso compromisso aqui é com Deus. Então tu tens que começar a ser fiel nessas pequenas coisas, senão tu nunca serás fiel no muito. Olha, eu quero que tu deixes isto gravado na tua mente, irmão. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas eu quero que tu pense o contrário disto aqui. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. É por isso aqui, irmão, que muita gente luta e não consegue nada. Tem gente que passa a vida inteira lutando para conseguir muito e nunca consegue nada na vida. Absolutamente nada. Porque isto aqui é uma regra bíblica. E ninguém pode mudar isto aqui. Isto aqui, irmão, é um princípio de Deus. Olha, se você comprou alguma coisa, pague esta alguma coisa. Se você deu cheque pré-datado a alguém, honre aquele cheque pré-datado. Se você empenhou a tua palavra de realizar um serviço, faça até o fim. Não importa se vai te dar prejuízo. Palavra é palavra. Se você deve a alguém, pague aquela dívida. Enquanto você não fizer, você nunca vai conseguir nada na tua vida. A tua vida vai ser sempre um fracasso. A tua vida vai permanecer sempre enferma, sempre doente. Isto é que é ser fiel nas pequenas coisas. Amém? Olha, meus irmãos, nós temos pessoas aqui que já convivem comigo há muitos anos, e elas sabem, elas são testemunhas de que eu sempre fui fiel no pouco. Sempre. Ao longo da minha vida com Deus, ao longo do meu ministério, eu sempre fui um homem fiel a Deus no pouco. Hoje, para eu ser pastor de uma igreja em graça, hoje para eu ter o que eu tenho na minha vida pessoal, irmão, antes eu fui fiel no pouco. Hoje você vê esta igreja linda, bonita, esse templo maravilhoso que Deus nos concedeu, mas há 6 anos atrás, esta igreja era toda esburacada. Eu já contei isso aqui na igreja. Estava em Fortaleza, nós tínhamos um templo lindo lá em Fortaleza, todo de vidro Ray-Ban na frente, uma coisa maravilhosa. E o pregador que estava aqui, que se dizia pastor, mas que na verdade nunca foi, era um enganador, era um falso profeta. Hoje eu sei pela palavra. Um dia, esta igreja desabou, veio abaixo. Eram 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Só a mão de Deus evitou uma tragédia. Porque se fosse 2 horas depois, teria sido exatamente na hora do culto e teria sido uma catástrofe. E quando desabou, ficou tudo interditado. A igreja funcionava aqui atrás num pedaço pequenininho. Tem pessoas aqui que foram desta época. E este pseudo-pregador, pseudo-pastor, dizia assim: o senhor diz que tem muita fé, o senhor fica sempre querendo dar ensinamentos para a gente, porque o senhor está aí num templo bonito, de vidro Ray-Ban, eu estou aqui, parece uma pocilga. Eu digo: é? Então vem para cá, para o templo bonito, e deixa eu ir para a pocilga. Pastor Sérgio sabe disso, lembra disso? Estava nesta reunião, não estava? E ele foi para o templo bonito, eu vim para a pocilga. Nós fazíamos culto aqui atrás, irmão. Quando os irmãos entravam, tinha hora que dizia: cadê a irmã? Sumiu no buraco. Tinha desaparecido. Eram verdadeiras crateras, meus amados. Era uma coisa imunda, suja. E nós fomos lutando, perseverando, reconstruímos tudo. Está hoje esta graça. O templo bonito, que o pseudo-pregador foi para lá, fechou as portas. Dá para você perceber. O templo bonito que ele pegou nas mãos, cultos com mais de 1000 pessoas, hoje fechou as portas. Por que nós estamos aqui?
Porque eu soube ser fiel a Deus no pouco. Para que eu hoje pudesse ter um automóvel novo, importado, graças a Deus, glória a Deus, está com 2.000 quilômetros apenas, aquele cheirinho de novo, agradável, sabe? Olha, eu tive que ser fiel no pouco, irmão. Eu passei quase 2 anos andando num carro velho, todos os dias quebrando na estrada. Um dia nós saímos daqui, fomos chegar quase 4 horas da manhã em casa. Minha esposa estava junto. Tudo isso era uma disciplina de Deus. Eu fiz coisas erradas, eu fiz sociedade com o incrédulo, eu não conhecia esta palavra de graça. A única coisa que eu conhecia era corrente, demônio, diabo, corrente, dinheiro. E aí veio a disciplina de Deus. Mas mesmo no momento da disciplina, mesmo no momento da crise, eu permaneci fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu nunca me acovardei. Quantas vezes nós deixamos, eu, pastor Sérgio também, quantas vezes nós deixamos de pagar o colégio dos nossos filhos para pegar o nosso salário e completar o aluguel da igreja? Quantas vezes nós fizemos isto? Quantas vezes nós pegamos o dinheiro da feira e dizíamos, não vamos comprar comida, vamos comer pão puro, porque faltava dinheiro para completar o aluguel? Ele é testemunha, ele está ali balançando a cabeça, ele sabe que nós passamos esses momentos e que nós fomos fiéis a Deus no pouco. E por isso, Deus sempre tem nos colocado sobre o muito. O segundo princípio que tem que ser desenvolvido na tua vida espiritual, na tua mente, é o que diz o versículo 11, diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha, irmão, isso aqui é um princípio que tem que ser desenvolvido. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que daquele dinheiro que eu ganho, daquele dinheiro que Deus permite que chegue às minhas mãos, há uma parte que não me pertence, não é minha. E a Bíblia diz que se eu não me tornar fiel na aplicação do alheio, pastor, o que é esta aplicação? É que há uma parte do dinheiro que eu recebo que não me pertence e que eu tenho que aplicar em dízimos e ofertas na casa de Deus. Esta parte pertence a quem? A Deus. Olha, se você não acreditar nisto, irmão, se você não colocar isto em prática na tua vida, nunca Deus te dará a verdadeira riqueza. Nunca. Tu vais passar pela vida sem viver. Esta é uma verdade. Mas, se você souber aplicar, se você tiver consciência desta tua lealdade a Deus, da tua honestidade para com Deus, Deus te concederá a verdadeira riqueza para a tua vida. O terceiro princípio que eu quero que tu saibas é que Deus quer nos desenvolver em cada um de nós, irmão, um testemunho de integridade. Olha, irmãos amados, eu quero que tu determines nessa noite que tu serás, ao longo deste ano agora, um vaso de honra para Deus. Olha, determine isso no teu espírito, diga: eu serei um vaso de honra para Deus. Veja agora o versículo 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer que você tem que ser fiel com o que é alheio, porque senão Deus não vai te dar aquilo que será teu próprio. Isso é muito profundo. Há pessoas que querem ser patrão, mas enquanto estão trabalhando como empregado, sempre prejudica o patrão. Olha, se você não for fiel com o que é alheio, você nunca terá o teu. Nunca vai ter o teu. Olha, pastor, durante o meu horário de trabalho, eu faço cada evangelização tremenda, pastor. Olha, eu evangelizo todo mundo, a minha Bíblia está sempre ali, eu reúno a turma, eu falo de Jesus, eu falo da graça, eu falo disso, eu falo daquilo, e o meu patrão está com muita raiva de mim, pastor, e ele disse que se eu continuar assim, ele vai me demitir. Agora eu quero perguntar ao senhor: Deus vai me garantir ou não vai? Olha, você vê que contrassenso, irmão. Você assina um contrato de trabalho que você tem que prestar 8 horas de trabalho àquela pessoa que te contratou. Então, se durante aquelas 8 horas
você tira algum tempo para evangelizar, você está roubando o que é alheio. Aquelas 8 horas são do teu patrão. Tu tens obrigação de, durante aquelas 8 horas, dar um bom testemunho, ser íntegro, viver uma vida, né, cristã verdadeira. Mas tu não tens o direito de, aquelas horas que ele te paga, você furtar algum tempo para evangelizar. Evangelize na hora do almoço, evangelize antes do teu trabalho, evangelize depois, nunca durante. Senão você não estará sendo fiel com aquilo que é alheio. Você estará tirando o que é alheio. Então, se alguém violar estes princípios aqui, irmão, nunca reinará em vida. Nunca, 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 nunca. Nós vamos ver muitos outros princípios, mas esses 3 que eu estou te mostrando aqui são básicos, são fundamentais. Quem começar a sua vida espiritual cumprindo esses princípios, irmão, ouvindo a palavra de Deus, desculpe, praticando a palavra, o que a Bíblia diz? Será o quê? Bem... Não, fala alto, fala com convicção, com certeza. Será bem? Se você for fiel no pouco, fiel no muito. Se for injusto no pouco, injusto no muito. Se você aplicar bem o que é alheio, se você for um fiel dizimista, se você for um fiel ofertante, as verdadeiras riquezas Deus doará para a tua vida. Agora, se você compra, não paga, assume compromisso, não honra, se você defrauda teu irmão, né, deixa o teu irmão em situação difícil, a tua vida natural será sempre um caos. Você nunca vai conseguir nada neste mundo. Você vai sempre viver uma vida por baixo. Você vai sempre viver uma vida de dor e de sofrimento. Se você não é fiel na aplicação do alheio, você nunca terá o teu, irmão. Olha, é muito raro eu pegar um carro emprestado de alguém, mas quando há uma necessidade que alguém me empreste um automóvel, irmãos, eu tenho tanto zelo por aquele automóvel, mais do que eu tenho pelo meu. Porque não é meu, é daquela pessoa. Normalmente não é assim. Normalmente você empresta o carro, a pessoa, não é meu, sai aí a 200 por hora, passa em buraco, passa em lombada, quando te devolve está tudo esculhambado. Não é teu, não é meu, é dele. O prejuízo não vai ser dele, é da outra pessoa. Mas também aquela pessoa nunca terá o dela. Nós precisamos definitivamente, meus amados, dar um basta. Nós precisamos de uma vez por todas definir, e isto na nossa igreja eu faço absoluta questão: nós não podemos viver parecendo cristãos. Escuta o que eu estou te falando. Tu não podes viver a tua vida espiritual parecendo cristão. Tu tens que viver como o verdadeiro cristão que tu és. Eu tenho dito, esta igreja não se parece uma igreja cristã. Ela é uma igreja cristã. Ela é uma igreja cristã de verdade. Porque senão, irmão, o teu espiritual será muito forte, mas o teu dia a dia serão de violentas derrotas. Serão de muitos transtornos, de muitas amarguras, de muitas dores, de muitas lágrimas. Eu teria ainda muita coisa que falar sobre este assunto, mas nós vamos continuar no domingo. Eu quero apenas terminar lembrando aquela passagem do profeta Elias. Elias chegou num lugar onde havia muita seca, havia lá uma viúva, e Deus, as coisas de Deus são fantásticas, são espetaculares, e Deus disse àquele jovem profeta: olha, vai, lá está havendo uma seca, mas eu já dei ordem a uma viúva para que te sustente. E quando Elias chegou, estava a viúva colhendo cavacos. Ele disse: mulher, traz por favor um copo d'água para eu beber. Ela disse: pois não, profeta, eu vou lá pegar água. Quando ela ia se dirigir para pegar água, ele disse: espera, faz também um bolo para eu comer. Ela disse: olha, profeta, tão certo como Deus vive, eu só tenho um punhado de farinha, vou fazer um pequeno bolo, para mim e meu filho, comeremos e morreremos. Quem era a figura deste profeta, irmão? O que tipificava, o que simbolizava este profeta? A igreja, o ministério da igreja. Quem é que simbolizava esta mulher viúva?
Esta mulher viúva era uma tipificação de todos nós quando um dia adentramos pela primeira vez a casa do Senhor. Quem um dia não adentrou numa situação como a desta mulher? Quem um dia não chegou tendo somente um punhado de farinha numa panela? Quem um dia não chegou dizendo é só hoje, amanhã não tem mais nada? Quem um dia não chegou desenganado pelos médicos, numa situação caótica de dor, de pranto, de sofrimento? Só tem um punhado de farinha, profeta. Farei um bolo, comeremos eu e meu filho, morreremos. Mulher, faz como eu te digo e traz primeiramente para mim. E o Senhor Deus dos exércitos não permitirá que se acabe a farinha da tua panela, nem o azeite da tua botija. E a mulher foi e fez conforme o profeta havia dito. Fez conforme a palavra de Deus estava chegando ao seu espírito. Veja aí, irmão, a fidelidade, a lealdade a Deus. Veja o que é uma pessoa ser ouvinte e praticante da palavra. E Deus diz o quê? Quem ouve e pratica será bem-aventurado. O que a Bíblia diz que aconteceu com aquela viúva pobre? Enquanto houve seca naquela terra, enquanto pessoas morriam de fome, não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija, porque Deus operou de modo sobrenatural na vida daquela mulher. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo disse à igreja nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.